As obras que você faz dão testemunho do quê? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando neste tempo de advento que nós estamos preparando o nosso coração para esta festa muito bonita que é justamente o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo. Por isso todo um processo de purificação do coração. Ontem nós já falávamos sobre isso e cada vez mais Deus vai trabalhando este processo, de purificar aquilo que são a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E hoje vamos pensar um pouquinho sobre o nosso testemunho. Quero pegar com vocês a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 5, do versículo 33 ao 36. Diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Vós mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação. Olha só, as obras começam a dar testemunho. Isso aqui é muito forte, né? Uma vez na faculdade, um dos nossos irmãos foi um pouco questionado. Naquela época, nós éramos muito indagados sobre o nosso ser carismático, de orar em línguas, de rezar pelas pessoas, de impor as mãos. E aí era uma aula justamente sobre o Espírito Santo. E começaram meio que a tirar uma conosco, porque afinal de contas nós rezamos para o Espírito, pedimos a força do Espírito, impomos as mãos sobre as pessoas, e aí começaram aqueles questionamentos, aquele sorrisinho. E aí a professora pegou e falou assim: olha, apontou para um dos nossos irmãos, eu acredito que eles vivem no Espírito. Por quê? Porque eles estão tirando as pessoas da rua, eles vão ao encontro dos mais pobres, estão nas favelas, estão nos cortiços, eles vão ao encontro das prostitutas. O que eu digo é que as obras que eles fazem dão testemunho daquilo que é a vivência no Espírito. Foi muito interessante, porque essa professora de forma nenhuma tem uma vivência carismática, E o que ela reconheceu? Ela reconheceu que havia realmente uma vivência do Espírito pelas obras. Isso é muito interessante. Alguém pode te questionar, possa falar: olha, eu não acredito muito na tua fé, não acredito muito isso na palavra, mas o que não dá para questionar são as obras. Porque as obras começam a dar testemunho. E aí, aquele que não crê começa justamente a ter o seu pensamento, a sua forma de raciocínio questionada pelas obras. Lembro que outra oportunidade, antes de entrar na comunidade, fui levado lá para conversar com um pastor, e para me convencer a não entrar numa comunidade, a não entrar ali nessa dimensão do catolicismo. E ele, que é um grande questionador da Igreja Católica, falou para aquele que estava me questionando, dizendo: olha, uma pessoa que vai deixar tudo, faculdade, vai deixando seus estudos, um futuro promissor, deixando família, para ficar nas ruas, para ir ao encontro dos pobres, dizia ele, eu só posso dizer uma coisa, que isso só pode ser de Deus, porque para ganhar dinheiro ele não está indo. Para ganhar um afeto de uma família, vamos dizer assim, não é por causa de uma esposa, não é por causa... Ele começou a se questionar. E ele percebia, por aquilo que eram os frutos, que aquilo não era possível ser algo criado por um humano, por uma pessoa, por uma simples vontade de alguém. Agora eu quero me realizar, quero deixar tudo isso
para justamente seguir o Senhor. Isso é muito interessante. Na sua vida, quando você percebe que você precisa deixar coisas importantes para o seguimento de Jesus, isso é o detalhe que dá veracidade também à sua renúncia. Não é à toa que muitos lugares, institutos, mosteiros passaram a o quê? A querer que aquela pessoa tivesse alguma forma de experiência. E algumas novas comunidades estavam cheias, com muitas vocações. Hoje, acredito, porque pela dificuldade de conseguir vocações, muitos tenham deixado, este filtro. O que acontece? Eles queriam que a pessoa tivesse já faculdade, estivesse estudando, tivesse trabalho e que de forma nenhuma tivesse justamente com dívida, porque às vezes a pessoa está tão endividada com as coisas e fala assim, eu vou para uma comunidade para não pagar água e luz, para não ter que se preocupar com essas coisas do mundo, vou largar tudo aqui e vou deixar porque na comunidade é mais fácil, não preciso me preocupar com água e luz para pagar. Mal ele sabe o que ele espera, nós precisamos preocupar com muito mais do que água e luz para pagar, com certeza. E aí a pessoa faz a coisa porque é mais cômodo, é mais fácil ela deixar. Não, é o testemunho. Muitas vezes você deixando algo, testemunha a favor de que aquilo que você está deixando para assumir algo, aquele algo novo é muito mais importante. O que acontece? Nós precisamos ir nessa direção deste testemunho, porque as pessoas começam a questionar, mas você vai no encontro de jovens e é assim? Você frequenta a igreja e se comporta assim? O que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela vai olhando o testemunho e vai se afastando. Muitas pessoas podem dizer para você, mas por que isso? Que testemunho é esse? Nossa, eu não vou nessa igreja. Na hora que fulano é impaciente, incompreensível, duro, e frequenta a igreja. Eles fazem, algumas pessoas dizem, mas inúmeras outras não dizem. Elas olham, veem o teu testemunho e falam assim, aqui eu não quero ir. Oh meu Deus, quanta responsabilidade teremos que assumir pelas almas que nós desviamos por causa do nosso testemunho, por causa daquilo que justamente não praticamos. Pensa um pouquinho sobre isso, porque João estava falando, estava mostrando um caminho e o Senhor aparece não só dizendo, mas também manifestando em obras. E aí é preciso ver as obras do Espírito. Deus vos abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.